né, que a gente já falou bastante aqui, mas estou colocando para gravar agora. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação à aula passada, às atividades? Eu não, professor. Certo. Aí no finalzinho a gente tira um tempo, certo? Para a gente falar a respeito dos seminários. Vi algumas pessoas que vieram no meu privado com algumas dificuldades e aqui possa ser que as dificuldades que eles tiveram sejam a dificuldade de vocês também. Então no finalzinho a gente já dá aquela pincelada para vocês já se alinharem com relação ao final de semana e na segunda-feira tá tudo ok. Beleza? Aí, pessoal, ó, nossa atividade, bem simples, gente. Essas questões aqui, ó. Uma, duas, três de marcar, quatro de marcar e Ah, sete. alguém tá me ouvindo? Sim, Professor, essa atividade aí é a segunda, né? Eu isso. tô com dificuldade na 5 e na 6. Você tá com dificuldade na 5 e na 6. Isso. Pronto, assim, cite tipos de sistema de segurança e explique seu funcionamento. A gente não falou com relação às máquinas, quais são os sistemas de segurança que são utilizados nas máquinas. Eu não vou dizer nenhum aqui, porque senão eu vou dar a resposta, né? Mas eu citei Tem no slide falando sobre, eu isso. acho que é Tem aquilo. sim. Gente, tudo que eu passar para vocês, eu não vou passar nada de diferente para vocês, nada de pegadinha. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto de perguntas com duplicidade, que tem, tipo assim, várias. Você pode, tipo, ficar em dúvida entre duas. Não. Eu gosto de respostas diretas, certo? E nada de pegadinha, certo? Certo. E a 6? Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui que vai entrar. Tô pedindo para entrar aí, professor. Isso, eu já aceitei já. Pronto. E a 6, em relação aos dispositivos de segurança, é possível afirmar que são usados como dispositivo de partida ou acionamento de máquinas e equipamentos. Você vai ver se essa relação dos dispositivos de segurança, né, você vai ver o que é verdade e o que não é, e aí você vai dizer, é só a afirmativa 4 que é Meu correta, Deus. é só a afirmativa 2 e 4, só a 1, 2 e 3, ou só a 2. Entendeu? Tem como Entendeu? repetir, professor? Tem sim. Pronto, você vai falar, tem aí a questão em relação aos dispositivos de segurança. Você vai dizer o que é praticamente verdade e o que não é verdade nessas questões. Você lê a primeira, são usados como dispositivos. Os dispositivos de segurança, eles são usados como dispositivos de parado, acionamento de máquinas e equipamentos? São sim. Então, a um já é verdadeira. Não são. Então, já não marca, certo? E aí você vai ver se as Professor, afirmativas foi. Pode falar. E aí você vai ver se as afirmativas elas são verdadeiras ou não. E aí você vai ver, só a 1 é verdadeira. Só a 4, só a 2. A 1, a 2 e a 3 tá certa, a 4 tá falsa. Certo? professor, eu não Oi. vou conseguir assistir a aula hoje não. Minha internet tá horrível. De qualquer forma, a aula ela fica gravada e o pessoal da escola ela já disponibiliza o link já diretamente no grupo. Então, qualquer Pronto, coisa, tá certo. Então, quando certo? terminar a aula, que Fábio colocar lá no grupo, eu assisto. Pronto. Porque tá horrível a internet. Então, pessoal, alguém teve mais alguma dúvida com relação à atividade? Senão a gente vai começar a nossa terceira aula, né? Com relação aos equipamentos de proteção coletiva. Alguém teve alguma dúvida com relação ao conteúdo passado? Eu só quero que você, professor, mande além no grupo, que eu só estou com a atividade 3, a 1 e a 2, e eu não consegui baixar, não. Pronto, tá certo. Eu mando lá de novo. Vocês não têm um acesso ao portal de vocês, não, do aluno? Eu nunca lembro desse portal. Porque o material também vai todo para A lá. gente tem. Ai, meu Deus! E foi, mulher? Eu liguei a câmera sem querer. E aí, gente, vamos lá, vamos dar início à nossa terceira aula, certo? Hoje a aula, como eu falei, vou repetir novamente, ela é um pouco mais curta, certo? É com relação aos equipamentos de proteção coletiva. E aí, na nossa aula de hoje, o que é que a gente vai ter, professor? A gente já fez basicamente essa discussão sobre a atividade 2, né? Se vocês tinham alguma dúvida. Aí vamos falar um pouco a respeito da introdução, que são equipamentos de proteção coletiva.
vamos falar em si, o que são os equipamentos de proteção coletiva, e a gente vai ter a nossa terceira atividade, que é a última, pessoal. Uhul, né? Pode comemorar aí nossa última atividade. E aí temos também alguns vídeos que eu vou passar para vocês, certo? E aí fica difícil porque a gente tem que parar a apresentação para aceitar o pessoal. Tudo ok? Posso prosseguir? Arrocha. Vamos lá. Aí eu quero a participação de vocês, pessoal. A participação de vocês, como eu falei lá naquela primeira aula, né? Vocês têm que participar da aula, vocês têm que ser as pessoas que vão conduzir realmente a aula, porque vocês é quem vão tirando as dúvidas, vocês é quem vão construindo conhecimento, né? Assim, junto comigo, eu não sei de tudo. Professor, mas a aula está sendo muito bem explicada, então. Que bom, então, né? Mas só falta vocês participarem mais, certo? E aí, esse tópico aqui que eu tenho para vocês, eu queria ouvir de pelo menos 4 pessoas o que vocês, ou 3, o que vocês acham que é um EPC. Alguma aplicação de EPC, se vocês têm ideia do que é, não fazem ideia. EPC é o que vai proteger um todo, né? Não só um colaborador, mas sim como um todo. Material. Vai proteger o grupo de trabalhador, né? Exato. E aí, mais alguém? Tem alguma ideia diferente? Não sabe o que é? Nunca ouviu falar de EPC? Um exaustor seria um EPC ou não? Sim. Um EPC seria barra de proteção, seria sinalização, é isso? Isso, exatamente. A gente vai falar um pouco de alguns EPCs lá na frente, né? Então, nós temos os EPIs, né, que vocês vão falar a respeito dos EPIs, né, no seminário de vocês segunda-feira. E aqui a gente tem o EPC, certo? Que estão tudo dentro da mesma norma. E aí, gente, o EPC é justamente isso que vocês falaram, certo? Mas falando assim, dando um conceito mais, vamos dizer assim, didático, né? O EPC ele seria um dispositivo, um sistema. Seria aqui, ó, um dispositivo. É basicamente o que protege a todos, não é isso? Isso. Exato. Ou meio, né, fixo ou móvel, com a finalidade de quê? Preservar o que você está dizendo aí, ó, a integridade física e a saúde de um grupo, né? De um grupo de trabalhadores que estão o quê? Executando algum serviço em um determinado local. Enquanto os EPIs eles são ali de proteção individual, né? Cada trabalhador vai ter o seu. Os EPCs eles vão ser justamente como vocês falaram, para garantir aí e preservar a saúde de um grupo de trabalhadores, ok? E aí o EPC, né, o equipamento de proteção coletiva, ele deve ser usado prioritariamente ao uso do equipamento de proteção individual, que cai justamente naquela aula que eu falei, né, que se eu não me engano foi a aula anterior, que eu falei que primeiro tem que usar os sistemas de proteção coletiva, depois as medidas administrativas e depois vem os EPI, né? Nesse sentido, você primeiro procura proteger o todo, né, o grupo, depois você entra com medidas administrativas, ok? E depois vocês vai lá e fornecem os equipamentos de proteção individual para os seus trabalhadores. E aí, pessoal, são vários os tipos de EPCs e de EPIs que existem, certo? São muitos. Vocês vão falar... Oi? O que você está compartilhando aí a tela é esse que o nome é Agenda Aula? Agenda da aula? Não, já passei dessa. Aqui também está nessa. Tá parado aí para vocês? Para mim está em Agenda da aula. Espera aí, só um momento, deixa eu interromper aqui. Eu acho que quando eu saí e voltei, aí deve ter dado um bug, né? E agora? Vocês estão conseguindo visualizar? Tá em o que é um EPC. Aí voltou para a agenda da aula. Eu estava falando aqui, né? Pronto. Deixa eu só... Opa! Só recapitular aqui.
Então, pessoal, como eu falei, o EPC ele vai ser justamente é um dispositivo, um sistema ou um meio fixo ou móvel que vai preservar aí o grupo de trabalhadores, né? Aí, os EPCs, eles devem ser usados prioritariamente ao uso dos equipamentos de proteção individual. Como eu falei, né, os EPCs eles vêm primeiro, os sistemas de proteção coletiva, visando proteger o todo, né? E aí vem as medidas administrativas e depois, com relação à proteção individual de cada trabalhador com os EPIs. E aí são vários tipos de EPCs e EPIs, e o que chamamos de EPCs pode não ser necessariamente um equipamento em si, certo? Não é somente um equipamento, mas também uma medida de proteção. Como a gente falou aqui, ó, sistemas meio fixo ou móvel, né? A gente tem só essa ideia de um equipamento que seria um EPC, mas uma medida, as medidas de proteção também seriam um EPC. Entendido? Eu vou entender que sim, certo? E aí, pessoal, nós temos aqui, com relação ao PCMAT. O que seria o PCMAT? Né? Eu não vou me aprofundar muito no PCMAT, porque eu acho que vocês vão ter uma disciplina só com isso. Mas dentro do PCMAT, né, a gente tem, são adotados alguns EPCs que é de fundamental importância que eu cito para vocês aqui. Mas só para ter uma ideia do que é o PCMAT, né, que seria o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, ele é para qualquer indústria da construção, né, seja civil, naval, certo? Ou qualquer outra indústria cujo trabalho seja a construção. E só pode ser elaborado por um profissional habilitado na área de segurança do trabalho. Né? Com relação ao PCMAT, que vocês vão ver lá na frente, veio eu, mas aqui o nosso foco não é ver o PCMAT em si, mas sim alguns equipamentos de proteção coletiva que é utilizado dentro do PCMAT. São citados. E aí, para colaborar com o PCMAT, é preciso antecipar-se os riscos de acidentes. Né? Como os demais, a gente vai fazer aquela análise, né, e ver quais são os riscos que vão ter ali naquela área que tem na construção, né? Eu trago esse tópico aqui porque a construção civil, ele, diferentemente de outras indústrias, né, ele é muito mais presente no nosso meio, né, a construção civil, do que, por exemplo, a indústria química, certo? Existe sim, mas é mais próximo ali às construtoras, né, imobiliárias, enfim, que trabalham com essa questão da construção civil. E aí, primeiramente, faz o reconhecimento dos riscos, né, que a gente faz sempre, e depois faz uma avaliação e, por fim, um controle desses riscos. Né? Primeiro a gente vai lá, analisa, toma conhecimento de quais são os riscos que tem naquele local de trabalho que nós iremos trabalhar, por exemplo, e a gente vai fazer uma avaliação desses riscos, e aí depois a gente vai procurar controlar esses riscos para o quê, pessoal? Preservar o quê? A saúde e a integridade física do trabalhador, não é isso? E aí, o PCMAT, pessoal, ele deve ser bastante rigoroso, uma vez que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, o PCMSO, é feito a partir do PCMAT. Certo? Aqui só um adendo, né, a respeito disso. E aqui, pessoal, nós temos justamente os dispositivos que são utilizados, né, os sistemas ou equipamentos de proteção coletiva, que cita lá no PCMAT, que seria justamente para evitar o quê? A queda, né, dos trabalhadores ou até ferramentas que possam cair lá de cima e atingir algum trabalhador que esteja trabalhando, por exemplo, em outro andar ou lá no térreo, enfim, dependendo da construção, né? E aí nós temos basicamente três dispositivos, né? Seria os dispositivos protetores de plano vertical, certo? Esses dispositivos são colocados em vãos, certo? E são usados para o transporte vertical de equipamentos, materiais e ferramentas. Tem como finalidade a proteção contra riscos de acidente em altura. Nós temos também o guarda-corpo rodapé, que seria justamente esse da figura. Né? Eu até procurei uma figura a respeito desses dispositivos aqui, mas eu não consegui encontrar. E aí, com relação ao guarda-corpo rodapé, a sua função é proteger pessoas, né? Assim como os outros, né? Materiais e ferramentas contra risco de queda. É constituído por uma proteção sólida, de material rígido e resistente, fixada nos pontos da plataforma. A gente vê aqui, ó,
que tem esse sistema, né, fixo aqui de barra, se eu não me engano é ferro, certo? E aí tá preso bem aqui, ó. Certo? Então, seria justamente esse material sólido, rígido, né, resistente, fixadas nos pontos da plataforma, áreas de trabalho e de circulação onde haja risco de queda. Então, esse tipo de sistema ele vai ser colocado justamente onde há a possibilidade de queda do trabalhador. Então, lá no serviço em altura. E aí nós temos as barreiras com redes. Né? Não sei se vocês já viram alguma construção, se vocês foram, por exemplo, acho que em Natal, Fortaleza, tem muita construção de edifícios, né? Eu acho que até em Mossoró também tem bastante. Com relação quando eles estão construindo, né, os edifícios, eles colocam uma espécie de rede, né, e muitas vezes a gente não sabe por que é. E aí tem essa rede, justamente que é tanto com relação para as ferramentas, né, não caírem também, visando aí a proteção do trabalhador. E aí, diferente desse anterior, né, da guarda-corpo, rodapé, esse tipo de proteção é formado por dois elementos horizontais, de cabos de aço e tubos metálicos bem fixados nas suas extremidades, à estrutura da construção. Né? Tem que ser tudo fixado na estrutura que vai ser a responsável por segurar basicamente aquela força que vai estar sendo exercida sobre aquele material. Né? E aí o vão entre os dois elementos é fechado com uma rede, que seria essa rede aqui, de resistência de 150 kg a força por metro. Certo? E aí a abertura da malha deve estar entre 20 e 40 milímetros. E aí é só uma informação a mais, né? Mas o principal aqui, gente, é que vocês conheçam os principais tipos de sistemas de proteção coletiva, né, com relação à construção civil. E aqui, pessoal, nós temos aqui os sistemas de proteção coletiva para evitar a queda ainda, né? Então, na construção de edifícios com número de pavimentos superior a 4 ou altura equivalente a aproximadamente 20 metros, ok? É obrigatório, certo? E aí, quando vocês estiverem trabalhando na área, se tiverem a oportunidade de construir, estiverem fazendo parte aí como técnico de segurança em um edifício, por exemplo, é obrigatório aí, nesses requisitos, instalar uma plataforma de proteção principal, que a gente vai já falar dela, e dependendo da altura, do empreendimento, a gente vai ter as plataformas também secundárias, certo? Então, a plataforma principal, que é mais conhecida como bandejão, não sei se vocês já ouviram falar, ela é instalada após se concretar a primeira laje, certo? Feito lá a concretagem da primeira laje, e ali vai subir alguns andares, por exemplo, você tem que colocar esse tipo de plataforma para evitar justamente a queda dos trabalhadores, a queda de equipamentos, de ferramentas lá de cima, certo? E atingir quem está embaixo. E aí é colocado na primeira laje justamente porque é onde tem basicamente mais força, né? Vamos dizer assim, vai ter a maior resistência, vai ser na primeira laje com a principal, né? E aí a distância entre o edifício e a extremidade da plataforma é de 2,5 metros, acrescendo-se ainda uma extremidade de 80 centímetros a mais, né? Ou seja, além dos 2,5 você vai colocar 80 centímetros a mais, só que esses 80 centímetros a mais, né, ou 0,8 metros, vai ter uma inclinação aí de aproximadamente 45 graus. Tem uma figurinha na frente que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, essa aqui é a plataforma principal. Vocês já ouviram falar, já viram em alguma construção esse tipo de estrutura? Já vi, já. Alguém não tinha visto ainda? Eu não. Eu também não. Pronto, esse tipo de estrutura, pessoal, ele vai entrar justamente no que eu falei anteriormente, né? Ele vai ter aquelas dimensões, e aqui, ó, pode-se perceber que é a primeira laje, e geralmente é a laje que vai ter maior força, né? Vamos dizer assim, vai ter a maior resistência, porque ela vai sustentar as demais, né? Vamos dizer assim, para ficar mais didaticamente falando, né? Ficar mais fácil de entender. Professor, Oi. qual seria esse material do bandejão?
Então, eles geralmente colocam madeira porque é mais barato, né? Mas podem utilizar como se fosse um flande também, mas aí o flande ele pode ser cortante se a pessoa cair aqui na extremidade, né? Mas basicamente eles geralmente fazem de madeira com as estruturas aqui, ó, principais, que seriam essas barras aqui, eles fazem de metal, certo? E Isso aí aí eles parece muito com PVC, né? Esse branco. sim. Não, mas eu acho que é madeira mesmo pintada, certo? Se não for madeira, é um tipo de compensado, alguma coisa resistente, certo? Porque se você ou enfim, alguém cair lá de cima, né, ele tem que ser capaz de resistir a essa queda, certo? Não pode quebrar, ok? Então Ok, ok. tem que ser utilizado material barato, né? Porque a construção geralmente ela é muito custosa, né? E aí, se você for gastar mais dinheiro com materiais que têm praticamente a mesma eficiência de resistir aos impactos, né? E ele é mais caro, então é melhor você comprar um que tem a mesma resistência, basicamente, né? Vai resistir tão bem quanto e ser mais barato. E aí, ó, tem aquelas dimensões que eu falei, ó, 2,5, né? Mais 80 centímetros aqui, que seria justamente essa inclinação, né? De 40 e 45 graus. E aí, ó, no terceiro pavimento já coloca as secundárias, né? Essa daqui seria a principal, certo? E aí as secundárias seriam justamente as que vêm, opa, seria até aqui, né? Pronto, aqui as secundárias seriam as que vêm após a principal, né? E aí vai variar de acordo com os andares do edifício, como a gente viu anteriormente. E aí as plataformas secundárias, né? Instaladas de 3 em 3 lajes, contando a partir da laje principal, como a gente viu, ó, 1, 2, 3, instala a secundária, ok? E aí segue basicamente tem as mesmas características da anterior, né? Mas aí ela vai ter que ter no mínimo 140 metros, acrescido dos mesmos 80 lá dentro da mesma inclinação, né? De 45 graus. Ela vai ser menor um pouco do que a principal. E aí nós temos esses tipos de proteção também, seriam para aberturas de piso, né? Geralmente tem algum serviço que deve ser feito no piso da obra, e aí nós temos os cercados, barreiras com cancela ou similares, né? Aqui a gente tem um cercado rígido com cancela, ou seja, com a portinha aqui, né? E um cercado removível que a gente geralmente é aquele material laranja, não sei se vocês já viram em obras, que eles colocam cercando. Cerquito, né? Oi? Cerquito. Isso. E aí cercam aquele local, né? E fica resguardado. Até fazer o serviço, né? A manutenção, enfim, N possibilidades. E aí a proteção deve ser feita por um cercado rígido, né, pessoal? Como se trata de construção civil, tudo tem que ser rígido, por uma barra intermediária, né, rodapé e montantes iguais, ao sistema que a gente viu anteriormente, né, o guarda-corpo rodapé. O local onde entra e sai o material deve ser protegido com uma cancela ou algo semelhante. Se não for possível transportar um material usado, o cercado rígido como proteção pode-se usar o removível, certo? E aí é só informação a mais para vocês. Pronto, pessoal. Agora aqui a gente vai falar no geral, certo? A gente vai dar várias informações, né, citar vários exemplos de várias indústrias locais que adotam sistemas de proteção coletiva, ok? Olha aqui a nossa cor. Vamos começar por aqui, né? Por nossa cortina de segurança, que a gente viu na aula passada, não foi? A gente viu que quando o trabalhador lá com as máquinas, os equipamentos, quando tem esse tipo de cortina de segurança, quando eles vão colocar a mão, né, dentro ali do sistema da máquina, né, em onde a máquina está funcionando, esse sistema ele entende que na verdade, os raios eles não passam mais de uma barra para outra, né? O sistema entende que
houve essa interrupção dos feixes de luz e automaticamente a máquina ela para, certo? E aí justamente colabora para evitar acidentes de trabalho, né, e afetar a saúde do trabalhador. Nós temos também, pessoal, a cabine de segurança biológica, certo? Geralmente utilizada em laboratórios. Eu acho que nessas empresas, não sei dizer se nessas empresas de água que tem aqui por Açu, eles utilizam também, né? Se alguém tiver algum conhecimento, pode compartilhar com a gente a respeito disso. Mas basicamente o que ela faz? Ela transforma, né? Ela vai matar todos os micro-organismos, os patógenos, vamos dizer assim, dos materiais que elas estão. Por exemplo, quando faz um sistema de tratamento de água, seria interessante não só tratar a água, né? Retirar os materiais flutuantes, aqueles materiais que vão para o fundo, mais pesados, enfim. Mas também dar um tratamento biológico àquela água antes de devolver a água para um rio, por exemplo. Certo? Porque a gente sabe que existem micro-organismos, vírus, bactérias, enfim, vamos dizer assim, vários micro-organismos que podem causar doenças aos seres humanos, e aí essa cabine de segurança, ela faz justamente isso, ela vai eliminar, né, vai matar aí toda esse tipo de micro-organismos que eu falei. Ok? Ficou entendido, pessoal, até agora o que eu falei? Vocês estão caladinhos? Ficou. Ficou. Pronto. E aí, pessoal, temos a capela também. Alguém já ouviu falar da capela? Não sei aquele que a gente reza, né? Mas não é esse o sentido aqui. É outro tipo de capela. Vocês já ouviram falar? Já viram? Já tiveram a possibilidade de usar? Quando eu estudava, eu fiz isso aí tinha nos laboratórios. Isso. Exato. E aí, pessoal, a capela, né? Ela vai justamente servir para os laboratórios. É muito utilizado em laboratórios. Para quê, professor? Porque geralmente, né, nos laboratórios a gente utiliza vários tipos de elementos químicos, né, vários materiais químicos. E muitos desses químicos, eles exalam alguns gases, né, que não faz bem à saúde do ser humano. E aí, para que esses gases, né, eles não possam ficar naquele ambiente do laboratório, existem esse tipo de equipamento, que é a chamada capela, onde você levanta essa tampinha aqui, ó, existem vários modelos, certo? Mas geralmente ele tem essa proteção aqui na frente. Você levanta essa tampinha aqui e você maneja esses elementos, vamos dizer, esses produtos químicos, né, aqui dentro, e os gases, né, vão sair aqui pelo exaustor, né, tem uma espécie de exaustor, e aí colabora para que os gases, né, que são expelidos por esses elementos químicos, esses produtos químicos, eles não fiquem presos ao ambiente onde está trabalhando as pessoas. Né? Quando não se utiliza a capela e se abre, por exemplo, um frasco de algum ácido, enfim, alguma substância química, né, produto químico, ele, quando exala esses gases, eles podem ficar ali no ambiente e as pessoas vão respirando, vão respirando, e às vezes muitos desses gases você nem sabe que está respirando ele porque eles não têm cheiro, né? E aí é importante se ter esse tipo de equipamento para proteger a saúde e a segurança das pessoas que trabalham nesses ambientes. Ficou claro, Então, pessoal? Oi? mas no caso dessa capela, ela não tem uma tubulação, tipo, vamos dizer, chaminé, que leva ela para fora do ambiente? Tem, aqui, ó. Ela começa aqui, certo? É como se fosse um sistema de exaustor, certo? Ele vai ficar, os gases eles vão entrar aqui nesse sistema, né? Tem tipo um sistema de exaustor mesmo aqui, e aí ele captura esses gases que estão aqui dentro desse ambiente, e aí ele consegue retirar, certo? E aí é jogado para a atmosfera, enfim, mas não fica dentro do ambiente do laboratório em si. Entendido? Sim, sim. Pessoal, alguma dúvida até aqui?
Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa? Se vocês já utilizaram? Um de cada Não, vez. por enquanto. Pronto, então vamos para os próximos. E aí, pessoal, nós vimos isso aqui na aula passada, né? Esses sistemas de partes móveis, partes fixas, foi? Com relação à proteção lá, os equipamentos utilizados para proteção em máquinas e equipamentos. Pronto, a gente tem essas partes móveis da máquina, que é a proteção de partes móveis da máquina, que está justamente no que a gente falou na aula passada, né? Quando a gente vê que aqui tem esse sistema aqui que ele fica girando, né? É interessante que se faça a proteção desse sistema, né? Desse equipamento. Professor, Pode falar. esses EPC aí que está sendo apresentado, eles são mais na indústria, né? Assim, no caso da construção civil, são outros ou são normalmente os mesmos? Da construção civil a gente já falou anteriormente, né? Um pouco. Mas esses daqui, eles complementam também a construção civil. Certo? Aqui a gente está falando tanto da indústria em si, como na construção civil. Na construção civil a gente não viu aqui, ó, com relação a essas plataformas principais e secundárias, as barreiras com redes, dispositivos de plano vertical, guarda-corpo roda-terra, certo? Porque como está em construção, né, são equipamentos assim mais, não vou dizer robustos, né? São equipamentos que são mais simples, vamos dizer assim, mais simples, mas eles oferecem segurança à saúde, segurança ao trabalhador que está trabalhando naqueles locais. Ficou entendido? Sim, sim. Pronto. E aí, essas proteções das partes móveis, né, a gente viu lá que pode ser com o quê, pessoal? Com equipamentos fixos, né, e os equipamentos móveis. Foi? A gente viu na aula passada? Espero que vocês estejam lembrando ainda. Com certeza. Né? E aí, nós também temos os exaustores. Os exaustores, pessoal, a gente até vê, né, na cidade mesmo assim, em vários, nos galpões, é mais fácil de ver esses tipos de exaustores, né, que seria aí justamente para permitir com que os gases que ficam dentro desses locais, até mesmo para que a ventilação em si, ela possa ser, vamos dizer assim, o vento ele ficar sendo renovado, né, vamos usar esse termo. Mas aí há essa circulação, eles propiciam essa circulação do ar, né? Sai esse ar mais denso ou menos denso, né? Eles Professor, saem. Oi? esses exaustores, se ele é para galpões muito altos ou tem Vai algum qual depender de do que altura, você, assim? vai depender do que você está trabalhando, certo? Mas geralmente esses galpões são utilizados na indústria para justamente fazer com que o ar ele possa circular dentro dos locais, né? Geralmente ali locais que têm armazenamento, certo? E seja de Sim, comida, entendi, seja entendi. de... Porque Pronto. eu pensei que tinha alguma coisa em relação à altura, entendeu? Porque eu vejo muito em galpões que muito grande e muito altos, esses galpões, Aham. esses exaustores aí. Por isso que eu pensei se tinha Pronto, eu alguma vou dar um relação exemplo, isso aí. eu vou dar um exemplo aqui de assunto. Não sei se vocês já pararam para ver, mas ali na Conab, por exemplo, próximo ao JK, é cheio desses exaustores em cima. Não é um prédio tão alto, né? Ele é relativamente alto, mas não é tão alto. E é cheio desses exaustores. Se vocês tiverem a oportunidade de passarem lá de frente ou do lado mesmo, puderem dar uma É olhada, vocês vão aqui ver. também no ginásio de esporte tem aqui em Carnaubais. Pronto. Então já serve justamente para que o ar ele possa, né, circular nesses ambientes. E aí, pessoal, nós temos os pisos antiderrapantes também, né? Como o próprio nome já diz, como nós vimos na aula passada em máquinas, né, seria interessante também para os trabalhadores, né, a instalação de pisos antiderrapantes para evitar justamente quedas, para evitar que eles escorreguem, né, quando entrar com o pé, com algum tipo de sujeira, enfim.
ou até por descuido mesmo, e aí dá mais resistência, né? O pé ele fica mais aderido ao solo, né? Justamente por causa desse sistema que permite que eles não derrapem, né? E a gente viu lá nas máquinas que seria interessante, né? Dependendo dos tipos de máquinas, a utilização também de pisos antiderrapantes que possam suportar o peso dos equipamentos. Vimos tudo isso na aula passada. Geralmente em escadas, nós vemos também esse tipo de piso antiderrapante. Geralmente tem, não sei se vocês já viram ou pararam para pensar, né, com relação a isso, mas tem tipo vamos dizer, umas fitas pretas, né, bem na ponta das escadas, que geralmente tem um pessoal que faz escada de mármore, faz aquelas escadas desse cimento, eu não sei falar o nome, né, que usam uma máquina para Polido. nivelar. Isso, exato. Então, geralmente eles utilizam essas fitas antiderrapantes, né, para as escadas, para as pessoas não caírem, não Esses derraparem. pisos também se encontra frequentemente nas academias. Isso, exato. E aí, por que nas academias existem esse tipo de piso? Além de não derrapar, qual seria o outro tipo de... Talvez para não danificar o piso, professor, por causa dos equipamentos pesados. Não entendi. Para não danificar o piso. Isso, exatamente. Seria justamente para quando você colocar um equipamento, né, que é aquele piso, geralmente o pessoal usa muita cerâmica, aqui, né, na região, enfim, no Brasil, e o pessoal geralmente colocam esses pisos justamente para suportar tanto o peso das máquinas e também o peso do pessoal que solta, por exemplo, na academia, né, os pesos no chão com força, não tem aquele cuidado de soltar devagar, geralmente solta com força, ou quando retiram os pesos e aí sem querer as barras caem os pesos, as máquinas elas podem virar, enfim, N coisas podem acontecer. E aí esses pisos eles são feitos justamente para amortizar esses impactos, né? Não causar danos aos pisos em si, como também eles servem para as pessoas não derraparem, né? Dar mais aderência aí em relação à superfície do pé ou do tênis, enfim, com o solo, né? Com o piso. E aí nós temos esses outros tipos também, pessoal. Corrimão e guarda-corpos. Né? Como já foi falado aqui, um aluno ela citou esses exemplos, né? Tanto nas escadas eles colocam essas fitas ou colocam esses pisos, né? Aí vai a critério da empresa, do que é mais barato ou é mais caro, enfim. Sempre naquele mesmo esquema que a gente falou, né? Você tem que ver a tecnologia como ela é, né? A tecnologia ela ser mais alta, mas aí compensar os custos. Né? Geralmente a empresa ela quer sim colocar um piso desse, mas aí não tem condição de colocar um piso desse no escada. Seria mais barato colocar uma fita, por exemplo, que utiliza pouco material e só coloca na ponta das escadas assim. Né? E aí vai depender, né, do pessoal da empresa, do técnico de segurança, enfim, das pessoas que vão dimensionar o sistema de segurança para eles dizerem mesmo, né, como eles vão solucionar esses problemas. E aí nós temos os corrimão, né, que também é um sistema de proteção coletiva, que serve, além dos pisos antiderrapantes, das fitas antiderrapantes, serve também para que o trabalhador ele possa se apoiar, né, e não dificultar a sua queda, né, em caso de algum tropeço, enfim. Então é sempre importante se descer ou subir pelo corrimão justamente por esse tipo de fator, né, que é a queda. E a gente também tem os guarda-corpos, né, que aqui é uma área de circulação, né, e aqui provavelmente a gente já tem outro, não sei se seria a área de máquinas em si, né, a gente não tem como ver que a figura lá não mostra. Mas aí a gente tem esses guarda-corpos realmente que eles existem. E existem também esses guarda-corpos aqui, né, superiores. É para evitar a queda dos trabalhadores. E aí nós temos os enclausuramentos acústicos. Né? Seria para quê, pessoal? O que é que vocês acham que seria esse enclausuramento? Amenizar o barulho. Exato.
seria justamente máquinas barulhentas, né? E aí, geralmente, ultrapassam aqueles decibéis que são ditos pela norma, né? É feito o cálculo, enfim. E aí, um dos sistemas utilizados seria justamente esse enclausuramento acústico, que ele vai barrar, vamos dizer assim, o som, né? O ruído, enfim, e aí vai amenizar acusticamente esse som, né? Contribuindo aí para um trabalho, né? Para um ambiente de trabalho mais adequado para os trabalhadores. Não sei se vocês já viram também em shows, geralmente espetáculos assim de bandas, né? Eles utilizam esse tipo de material também, né? Esse tipo de enclausuramento acústico em baterias. Geralmente é muito, muito barulho, né? Que faz lá os pratos, enfim. E eles, para amenizar esse barulho, eles colocam esses enclausuramentos acústicos para minimizar esses efeitos sonoros. Professor, mas pensando bem, se o baterista não tiver com um bom protetor auricular, ele também sofre, viu? Sim, por isso é importante, né? Mas geralmente quando é utilizado esse tipo de sistema, eles têm fones de ouvido, né? Essa pessoa mais profissional, eu creio, né, que utilizam esses fones mesmo para retorno, enfim, acaba ajudando aí, mas seria interessante também eles terem esse tipo de sistema para amenizar os efeitos com relação ao barulho, né? Ao ruído. E aí, pessoal, nós temos esse tipo de proteção também aqui, ó. Quem já viu esse tipo de proteção? Eu nunca vi, não. Pronto. Então, esse tipo de proteção, pessoal, se chama lava-olhos e chuveiro de emergência. Tá aqui, ó. Aqui são basicamente duas mangueirinhas, né? Como se fosse aqueles onde a gente tem no bebedouro, né? São dois aqui. E aí o trabalhador, né? Geralmente esses tipos de proteção, né, eles estão em laboratórios também, certo? Quando o trabalhador lá do laboratório, ele, ao abrir lá um, um equipamento, né, que utilize gases químicos, né, e aqueles gases, ele não está utilizando um óculos, por exemplo, e esses gases acabam afetando os olhos dos trabalhadores, né, ou do trabalhador, ele vem aqui e lava justamente os olhos, né, fácil aqui o sistema. E também chuveiros, né, geralmente também acontece da mesma forma. Se o trabalhador lá do laboratório, ele sem querer esbarrou e aí derramou ácido nele, ou ele inalou algum tipo de substância química, ele vai lá, além de ter a opção de lavar os olhos aqui nesse lava-olhos, né? Ele tem o chuveiro também para retirar aí todos os elementos químicos do corpo, ou não retirar por completo, né? Pode ser que retire por completo, mas amenizar também esses elementos do corpo. E aí, pessoal, tem que ter sempre essa instruçãozinha aqui, certo? De lavar óleo, enfim. E ele puxa essa alavanca aqui para acionar o chuveiro. E aqui ele, se eu não me engano, aciona empurrando essa plaquinha que tem aqui, certo? Lava óleos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou tá tranquilo? Professor, não seria tipo esse pedal aqui, né, embaixo? Pensando bem, pode ser que seja mesmo esse pedal aqui, né? Eu não tinha reparado mesmo nisso. Eu achei que era aqui, mas enfim, tem algum dispositivo de acionamento, que provavelmente seja nesse pedal aqui realmente, e aí vai sair água aqui e vai permitir lavar o rosto nesse lava-olhos. Alguma dúvida, pessoal? Não, não. Pronto. E aí, os outros sistemas de proteção coletiva, nós temos aqui sinalizadores de segurança, né? Cones, tem esses balizadores, tem fitas, enfim, sinalização aqui, ó, né?
explicando, tem que estar bem visível, né, do que se relaciona os riscos que tem naquele local, enfim, entrada e saída de emergência, manter o local limpo, área protegida, não fume, né? E aí o sistema de segurança ele vai ser realizado de acordo com os estudos, né? Com que o técnico de segurança ele vai elaborar para o sistema para ser instalado naquele determinado local de trabalho. E aqui nós temos também os nossos disjuntores, né? Quando a gente tem aí um pico de tensão, de corrente muito alto, né? Ele acaba disparando e aí evita maiores problemas. Então, querendo ou não, os disjuntores eles também são um sistema de proteção coletivo, tá bom? Servem tanto na nossa casa, né? Proteger nossa família, como também nas empresas. Todos esses locais devem ter esse tipo de sistema. Então, quando não, tem aquele. Professor, Oi? essas fitas coloridas aí, as cores indicam alguma coisa ou é só para chamar a atenção? É uma boa pergunta. Mas eu creio que seja para. Eu acho que cada um tem sim sua função. Certo? Eu posso trazer e comentar com vocês na próxima aula, porque realmente eu não sei. Alguém que está aqui na sala sabe se é específico para cada caso? Se não, Perdi a pergunta. Cortou para mim. Também perdi a pergunta. pronto. Se esse tipo de fita aqui, se as cores elas influenciam em alguma coisa. A fita zebrada? Todas aqui, todas. A branca, ela serve para quê? A amarela, ela serve para quê? A vermelha, a zebrada. Eu creio que seja só para isolamento mesmo, professor. Não tem nenhuma Não coisa tem nada específico, né? específica, não. Eu também acho. Acho que vai ser de acordo com o ambiente em si, né? Não sei. Eu posso pesquisar e trazer para vocês na próxima aula, porque eu realmente desconheço a informação. Muito boa a pergunta, por sinal. Oi? Foi muito boa a pergunta aí. Exato, exato. Muito boa mesmo. E a gente pode até comentar na próxima aula do seminário, certo? Eu posso trazer essa informação para vocês. Mas eu acho que é só questão de cor mesmo. Né? Mas eu posso estar errado e aí eu trago para vocês na segunda-feira. E tem até tamanho, né? Isso. Tem os tamanhos, tem as cores. Mas aí a gente pode ver na próxima aula. Ok? Essa informação eu vou Ok. ficar devendo para vocês. E aí outro sistema, pessoal, são os para-raios. Né? Seriam aí justamente para atrair aí esses raios que provavelmente iam cair na circunvizinhança. E aí ele é atraído por esse sistema, né? E esse sistema ele acaba dividindo aí por a construção, né? Se for uma construção, se for uma torre, enfim, ele vai distribuir toda essa corrente, essa tensão e vai direcionar para o solo, né? Acaba não recebendo essa descarga elétrica. Professor, Oi? eu dei um Google aqui rapidinho. As cores das fitas significam alguma coisa assim. Significam? Significa. Tem dizendo o que aí? É muita coisa. Eu vou ler alguns aqui. A branca indica locais de circulação por faixas, como passarelas e corredores, e é usada ainda para sinalização de lixeiras, bebedouros e áreas de socorro. Interessante. Professor, Oi, tirando uma dúvida sobre os para-raios. Os pode dizer. para-raios, ele absorve a carga ou ela, tipo, joga para algum canto, raio, alguma coisa assim, que eu ainda não Pronto. entendi, não. Ele não vai absorver, certo? Ele vai distribuir essa descarga elétrica no solo. Você está vendo esses fios aqui descendo? Tem dois fios aqui, né? Aham. Pronto. Ele quando recebe essa descarga ela vai correr por esses fios e ele vai penetrar no solo. Por isso que tem o terra, né? Seria basicamente um terra. Os para-raios. Eles vão jogar essa descarga para a terra e não vai atingir a construção. Pelo menos é o objetivo, né? Mas eles têm um raio, né, de Isso. Aí vai depender, proteção. né? Tem um raio de proteção, sim. Certo? E aí vai Ok. depender dos tipos, da construção, enfim, tem todo um dimensionamento também para isso.
ok? Ok, ok. E aí nós temos os sprinkles, né? Que seriam um tipo de proteção coletiva, né? Quando tem algum, vamos dizer assim, um incêndio. E aí eles acabam, tem um sensor, né, de fumaça, eles acabam disparando quando sentem, né? Quando esses sensores eles são ativados com relação a essa programação que eles têm, né? De quando sentirem a presença de certas características que não são inerentes do ambiente, não pertencem ao ambiente, eles disparam, né? Como uma fumaça. E aí eles disparam jatos de água porque eles entendem que ali está ocorrendo um incêndio, ou um princípio de incêndio, enfim. Não sei se vocês já viram em filmes, tem bastante, tem alguns locais que a gente entra que tem sprinklers, né? Igual também como essa aqui, ó, a mangueira de incêndio e o hidrante. Né? Alguns locais, eles são dimensionados, quando eles são dimensionados, eles necessitam que tenham mangueira de incêndio e também o hidrante. Professor, Pode falar. o kit aí de primeiros socorros, eu sempre tive uma dúvida com ele. Ele é proteção coletiva, sendo que quando ele vai entrar em ação já tem acontecido o acidente? Eu fico assim Ele é, pensando. ele é coletivo porque serve para todos, certo? Ele está lá para servir qualquer pessoa. Não é uma coisa que eu me acidentei e eu vou usar e ele vai ser descartado. Entendeu? Ele vai ser uma coisa que, se eu me acidentei, foi utilizado esse sistema, né? De primeiro socorro, esse kit, e aí, se você se acidentar, você também poderá utilizar também do mesmo kit. E, tipo, qualquer trabalhador pode pegar o extintor de incêndio e entrar em ação. Isso. E alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? Não. Pronto. E aqui, pessoal, nós temos também esses equipamentos de proteção coletiva mais conhecidos, né? Que são os hidrantes. Os hidrantes. Como é, pessoal? Os extintores, né? Os extintores estão aí presentes em praticamente todos os tipos de construção, né? Lojas, grandes galpões, enfim. Eles são necessários para o quê? Justamente para conter princípios de incêndio, o incêndio em si, né? A gente tem também disponível dentro dos nossos carros, tem os extintores. E aí cada extintor, pessoal, ele é específico para alguma coisa, né? Nós temos os extintores de água, os extintores de gás carbônico, de pó químico BC, de pó químico ABC, e espuma mecânica, né? Aqui o nosso intuito não é se aprofundar no estudo dos extintores, enfim. Eu acho que vocês vão ter uma disciplina só para isso. Mas aqui eu quero dar uma base para vocês do que seriam os extintores, né? E com sua relação por ser aí um sistema de proteção coletiva. E aí, pessoal, os extintores, eles são de várias, são de três tipos, né? Nós temos os extintores normais, que seriam os aparelhos portáteis, né? Que a gente pode tirar da parede lá e utilizar. Os conjuntos hidráulicos, que seriam os hidrantes, que a gente falou anteriormente. Os dispositivos especiais, nós teríamos os sprinklers, que seriam aqueles que ao detectarem a presença de fumaça, eles acabam ativando aí o sistema de justamente de pulverizar água naquele local. E aí os extintores, certas substâncias químicas, né, os extintores são certas substâncias químicas, sólidas ou gasosas, que são utilizadas para o quê? Para a extinção justamente de um incêndio. Né? Seria aí um conceito, mais ou menos, do que seriam os extintores. E os extintores, eles têm esses tipos, né? De água, de espuma, de CO2, né? Que seria o dióxido de carbono, e os pós-químicos. E aqui, só para a título de conhecimento, né? Existem vários tipos de incêndios, né? Que, se não me engano, vai até o K, isso aqui. A, B, C, D e K. E aí os tipos de incêndio classe A seriam aqueles cujo combustível de queima somente em superfície e em profundidade, deixando resíduos sólidos após a queima, ou seja, deixa cinzas. Né? Se aí uma papelaria ela pega fogo, por exemplo, né?
ao final vai sobrar as cinzas e aí seria, por exemplo, se uma pilha de papel ela pega fogo, né? Dentro de uma livraria não tem como, porque tem muita coisa dentro. Mas uma pilha de papel, por exemplo, o seu final, né, vai sobrar os resíduos. Seria justamente essas cinzas. E aí seriam classificados como tipo A. São mais frequentes e por queimarem em profundidade, ou seja, eles não queimam somente na superfície, eles acabam, acabam queimando realmente em profundidade. E aí requerem um rescaldo bastante cuidadoso, que pode aí voltar, né, a, a ter o princípio de incêndio novamente. Vamos para exemplos: madeira, papel, palha, tecidos, dentre outros. Então, tudo isso aqui deixa resíduos no final, né? E aí é classificado como classe A. Classe B, pessoal, são aqueles que queimam apenas em superfície, certo? Como os líquidos inflamáveis, e a gasolina, o álcool, querosene, o diesel, e também os gases inflamáveis, como acetileno, GLP, né? Dentre outros. E os colóides, que seriam graxas, enfim, tem vários tipos. Aqui, pessoal, é só a título de informação, tá bom? E aqui a classe C, que são os incêndios que ocorrem em aparelhos elétricos energizados, certo? A seriam para aqueles que queimam em superfície e em profundidade e deixam resíduos. B, eles queimam somente superfície e não deixam resíduos. Quando vocês queimam a gasolina, por exemplo, vocês colocam gasolina no chão e ela queima, né, vai saindo, pegando fogo em toda a superfície e ela é consumida e não sobra nada, não é isso? Tem alguém comigo? Ou eu estou sozinho? Positivo. Pronto. E aí a classe seria classificado como B, né? E o C seriam justamente esses que ocorrem em aparelhos elétricos energizados. E aí esses incêndios, Professor, pode falar. nesse caso, você está falando aí dos extintores, aí onde são usados, é isso? Isso, a gente vai falar primeiro o conceito aqui dos tipos de incêndios, para aí a gente saber, de acordo com os tipos de incêndios, qual extintor seria o mais adequado àquele tipo. No caso aí são as classificações dos incêndios, né? Isso, exato. E aí, ó, dando continuidade aqui, a classe C seriam incêndios, né? Após ser retirado o agente energizador, pode ser combatido com outra classe de incêndio, geralmente a classe A. Então, quando essa classe C, esses equipamentos energizados, eles são tirados, por exemplo, de uma tomada, certo? E aí eles podem ser combatidos como uma classe A. Mas tem um porém aí, né? Entretanto, deve ter cuidado com aparelhos que possuam acumuladores, ou seja, os capacitores e aparelhos de TV, por exemplo, né? Eles retêm ainda um pouco de energia dentro deles. E aí, mesmo após desligados, eles continuam energizados. Então, é muito importante vocês terem noção a respeito disso, certo? Então, os aparelhos energizados, quando é retirado esse agente que faz com que ele tenha a energia para funcionar, quando ele é interrompido, esse agente que fornece essa energia, essa classe C ela pode ser tratada como classe A. Mas aí tem esse adendo, né? Tem essa outra informação que vai de encontro ao que a gente falou, que é para ter cuidado justamente com esses aparelhos que eles retêm ainda energia, como capacitores e aparelhos de TV. E aí, mesmo após você retirar esse agente que estava fornecendo a energia, eles ainda continuam com energia dentro deles. Ok? E aí a classe D são aqueles que ocorrem em ligas metálicas, combustíveis. Aqui, pessoal, os mais comuns é A, B e C, certo? Aqui seriam os tipos especiais, vamos dizer assim, né? A classe B e a classe K. Seriam bem específicos mesmo. A classe D, pessoal, vai ser justamente para aqueles que incêndios em ligas metálicas combustíveis, que seriam os metais pirofóricos, como, por exemplo, ligas de magnésio, sódio, potássio, zinco. Então, esse tipo de classe aqui ele é uma classe especial, né? E vai necessitar de um extintor específico. Você não vai poder utilizar nem da classe A, nem B, nem C, né? Os extintores lá, a gente vai falar deles, mas sim um extintor específico. E também a classe K, né? Só a título de informação. São aqueles provocados por hábitos de cozinhar banha, óleos e gorduras. Ou seja, são
geralmente em ambientes de cozinha, né? Não sei se vocês percebem, certo? Onde se cozinha banha, onde se utiliza óleos e gorduras, né? Em cozinhas industriais, por exemplo, é para ter esse tipo de extintor, né? Que a gente vai falar lá na frente, que seria o extintor, se eu não me engano, classe K também. E acontece muito em indústrias alimentícias. E aqui nós temos, né, o incêndio classe A, que seria para papel e madeira, deixa resíduo, né? O B, que seria para líquidos inflamáveis, como a gasolina, que pega fogo em superfície e ela logo é consumida e não resta nenhum tipo de resíduo. O C, para os equipamentos elétricos, né? Só ter cuidado lá com os equipamentos que ainda continuam energizados, após retirar a fonte. E aqui, a D, seria os materiais combustíveis, né, que seria uma classe especial, vamos dizer assim, juntamente com esse aqui utilizado para óleos e gorduras, que é utilizado aí em cozinhas industriais, indústrias alimentícias. Pessoal, alguma dúvida até aqui a respeito dos tipos de incêndios? Classe D, professor. Classe D. D de dado. Isso. Isso. Pronto. A classe D vai ser para aquelas grandes indústrias que trabalham com minérios, por exemplo, né, mineradoras. E aí vai trabalhar com essas ligas metálicas, que seriam os metais pirofóricos, que eles incendeiam quando tem um contato, por exemplo, com o oxigênio. Aí ligas de magnésio, sódio, potássio, né? Essas ligas de sódio, liga de potássio, liga de zinco. Enfim, eles, ao terem contato com outros tipos de materiais, ou até mesmo com o ar atmosférico, né? O oxigênio, eles acabam, vamos dizer assim, pegando fogo por si só, né? Sozinhos, ao reagirem com outros elementos. E aí é utilizado o tipo de extintor específico para eles. A gente não vai poder utilizar nem A, nem B, nem C, nem K, porque ele é específico para esse tipo de caso aqui. Certo? Mas será se usar outro sem ser da classe D tem a mesma função ou não? Da classe D, Provavelmente não. sem ser outro da classe D? Sim? Não. Não é recomendável a utilização. Certo? A gente vai falar um pouquinho lá na frente. Vai ter um quadro, eu mostro para vocês. Ok? E aqui a gente já entra, pessoal, justamente nos tipos de extintores. Seria água pressurizada. Como eu falei aqui, pessoal, eu estou só dando uma aula a respeito dos tipos de extintores para que vocês tenham conhecimento prévio a respeito do que vocês vão ver lá na frente. Certo? Vocês vão ver todo esse conteúdo aqui, creio eu, com mais profundidade. Certo? Mas vocês já chegam lá já com um conhecimento bastante apurado nesse sentido. E aí tem os extintores, tipo água pressurizada, de pó químico seco e espuma mecânica, como a gente já citou lá anteriormente. Né? E aí a água ela vai agir aí justamente por resfriamento e é indicado para incêndios de classe A. Não pode ser utilizado em líquidos inflamáveis e em equipamentos elétricos. Bem clara essa informação, né? Deixa eu aceitar o aluno que vai entrar aqui. Pessoal, se eu passar o slide aqui, vocês conseguem ver? Me respondam aí. Eu consigo, pessoal. Tá passando direitinho? Ah, tá. Pronto. E aí nós temos a água pressurizada, né, que eu já falei. Não pode ser utilizado para materiais elétricos nem líquidos inflamáveis, e é porque pode danificar o material que atinge. E aí os pós químicos secos atuam por abafamento, né, diferentemente da água que é por resfriamento, que vai ser abafamento, e sua atuação consiste na formação de nuvens sobre a superfície em chamas, reduzindo o oxigênio disponível, que a gente sabe que o incêndio em si, ele precisa do oxigênio para continuar queimando, né? E aí, quando se reduz esse oxigênio, se extingue a chama. A gente pode fazer um experimento desse em casa. A gente pega uma vela, acende essa vela e coloca um copo emborcado, né? Cabeça para baixo, com a parte que fica o líquido para baixo, dentro da vela. E aí, com o tempo, você vai ver essa chama ela acabando, até ela se extinguir. Por quê? Porque ela vai consumir todo aquele oxigênio que ficou dentro daquele copo, e aí não tem mais oxigênio disponível para que a combustão aconteça, né? O incêndio em si, a chama, e acaba se extinguindo. E aí é classificado para 3 classes de incêndio.
certo? O pó químico C. Mais especificamente para B e C. É tóxico e danifica também o material que atinge devido à corrosividade. A espuma mecânica, pessoal, vai agir tanto por resfriamento, né, que seria os incêndios lá classe A, e como por abafamento, que seria com o pó químico seco, né, para incêndios. E não deve ser utilizado em incêndios classe C. Classe C seria o que, pessoal? Alguém lembra? Elétricos? Isso, equipamentos eletrônicos, certo? Então, se, por exemplo, sua TV, ela começou a pegar fogo, qual tipo de extintor? Aí, vamos dizer assim, a TV do seu local de trabalho, ela começou a pegar fogo. E aí você tem vários extintores disponíveis. Qual tipo de extintor você acharia que seria mais recomendado para se utilizar? Seria o de água pressurizada, o 1, o de pó químico 2 ou de espumas mecânicas 3? Água pressurizada. Mais alguém? Também foi água pressurizada. Então vocês vão jogar água em um equipamento eletrônico? Vixe, é Não. pode não. Tem que ser o pó químico, né? Isso. Gente, Pó não presta- químico. Exato, pó químico. Não se utiliza água em equipamentos elétricos, certo, pessoal? Não se utiliza. O pó químico seria mais recomendado aqui para o B e o C, certo? Equipamentos elétricos, o C. E aí, o de espuma mecânica não deve ser utilizado para incêndios tipo C. Poderia ser utilizado no classe A, né, classe B. E aí nós temos os extintores ainda, né? De CO2, dióxido de carbono. Ele age também por abafamento, vai expelir aí esse CO2 e reduzir a concentração de O2, né? Como a gente já falou anteriormente. É indicado para incêndios de classe B e C também e não pode ser utilizado em materiais leves e soltos, né? Porque quando você jogar esse CO2, ele vai acabar espalhando todas essas partículas, né? Esses materiais, e aí possa ser que o incêndio ele possa se alastrar mais, ok? Os extintores classe D seriam justamente aqueles das classes especiais que eu falei, né? Classe D, incêndio é extinto através do isolamento entre o metal e a atmosfera e o resfriamento, certo? Então, esse incêndio que ocorre ali entre o material e a atmosfera, ele vai acontecer por resfriamento, ele vai resfriar esse material. Não pode ser utilizado para a classe de fogo A, B e C. Por quê, pessoal? Porque ele é um extintor específico para a classe B. Ele só pode ser utilizado para a classe B. E aí, ó, um exemplo, são utilizados em laboratórios químicos, certo? Indústrias que utilizam aquelas ligas metálicas que eu falei, né? Zinco, sódio, potássio, enfim. Eles devem ser utilizados única e exclusivamente na classe tipo B. E os extintores classe K acompanham também a exclusividade da classe D. Eles seriam um pouco diferenciados dos demais, porque os demais eles podem ser vermelhos, né? Seria aquela cor da atenção, mas esse daqui tem um corpo diferente. Ele é feito de metal, certo? Tem uma figura dele aqui na frente, a gente pode visualizar ele melhor. E aí vai ser usado basicamente para cozinhas industriais, né? Ou indústrias alimentícias, onde serve para controlar incêndios causados por óleo quente ou gordura. Tudo ok até aqui, pessoal? Sim, sim. Sim. Pronto. Aí aqui a gente vê, ó, o extintor tipo o K, né? Só a título de curiosidade mesmo para a gente ver qual tipo de extintor é. Classificar. Pronto. Aí aqui a gente tem aquela figurinha, né? Que eu falei para vocês, esse quadro. Né? Ali, incêndios classe A, a gente vai poder utilizar os extintores de água? Sim. De espuma? Também. De CO2? Não. Por quê? Porque vai espalhar todo aquele material, como eu falei anteriormente. Classe K? Não. Por quê?
porque só são utilizados, né, esses dois aqui só são utilizados para as próprias classes de incêndio. Né, já adiantando aqui, ó, o D e o K não pode, porque pode provocar explosão também. Não, não e sim. Né? Professor, Oi. um dia eu fui beber na casa de um colega e nós colocamos uma batata frita para assar, né? Aí Sim. ficamos conversando e deixamos lá assar, queimou tudo, Ah, meu Deus. a panela também já estava queimando. Aí nós foi inventar de colocar água, meu amigo. É complicado. É complicado. Você Nós jogou apagou com areia. Aí são doidos. É mesmo. Eu toquei Pronto. fogo na mangueira do bujão. Aí vocês aprenderam na prática que não deveria ser utilizado água para apagar esse tipo de incêndio, né? Desse princípio de incêndio, vamos dizer assim. Né? Vocês acabaram colocando Não mais. sei como é que o fogo foi pra cara deles. E corre o risco mesmo, porque quando a gente coloca água, né? A água acaba esquentando mais e como a água e o óleo eles não se misturam, né? Ele acaba expelindo aí esse óleo para fora, né? Porque o óleo ele é menos denso do que a água, ele fica lá em cima, né? Quando a gente coloca água e óleo, o óleo geralmente fica em cima, não é isso? E aí a água, por ser mais densa, ela tende a descer e expulsando o óleo para fora. E aí esse óleo ele acaba respingando e aí pegando no fogo, você já viu, né? Pode causar um incêndio aí, enfim, uma tragédia. Então, Professor, assim, oi. aproveitando os incêndios aí, inclusive agora no começo, nesse mês que está chegando aí, quem quiser fazer um curso de brigada, tá convidado, hein? Pronto, aí já fica o aviso para vocês, pessoal. Se quiserem fazer o curso, só falar com o colega de vocês. Pronto, Se for voltando de aqui. graça, meu primo, pode colocar meu nome. Aí, ó. Não entendi. Se for gratuito, pode colocar meu nome. Vou anotar aqui seu nome e o seu CPF. De graça até injeção na testa, hein, cara? Ora sim, não. Pronto, pessoal, aqui só para a gente terminar. Então, óleos e gorduras, como o colega de vocês já citou o exemplo, né, do óleo, ele só deve ser utilizado para classificar. Os de pó de alumínio, magnésio, zircônio, enfim, eles só podem ser utilizados para a classe deles mesmos. Aí aqui a gente viu que o querosene e aquele incêndio tipo B, né, ele não pode ser utilizado água, mas é recomendado espuma e CO2, né, e os equipamentos energizados apenas aqui o CO2. Ok? E aqui a nossa terceira atividade que eu já disponibilizei para vocês anteriormente, antes da aula começar pela tarde, né? E aí basicamente são poucas questões novamente, né? São 6 questões, mais 3 são de marcar. Então assim, bem simples, não tem dificuldade, gente. Quem fizer todas as atividades faz a prova, certo? Não tem essa dificuldade. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao que foi ministrado hoje? Não, professor. Tudo certo? Então eu posso aplicar um